Grande abraço para você, meu amigo São Paulino de todo o nosso Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer os assuntos que aconteceram no Clássico Rei, no Choque Rei, melhor dizendo, entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, ontem no Allianz Parque. As últimas informações desse Choque Rei, um jogo com polêmicas, mais um da história de confrontos entre Palmeiras e São Paulo para você. Bom, o jogo foi 2-1 para o Palmeiras. Aí teve a reclamação do Palmeiras, né, de um gol anulado pelo VAR, na opinião deles. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, a opinião mais, digamos, mais clubistas, podemos dizer assim, o Palmeiras é o time menos que pode reclamar de arbitragem. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, esses times não podem reclamar de arbitragem. E a gente sabe o porquê. Sabe o porquê? Então não dá para reclamar muito. Enfim, com tudo isso, será que o causador de toda essa confusão foi o árbitro? Começou aí no campo, depois partiu para o vestiário com a agressão. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva que vai punir, e tem que punir o pivô. Quem começou toda essa confusão? O pivô tem que ser punido e os outros que participaram, que compactuaram com essa confusão, tá certo? Porque futebol não se faz assim. E aí, se teve provocação, os jogadores do São Paulo não gostou da provocação, certo? Que ficasse dentro de campo mesmo ali, enquanto o apito do juiz estiver valendo. Depois que o juiz parar, apitou, né? Tudo normal. Mas, enfim, nós iremos trazer detalhes aqui para você. Vamos ao seguinte, falar um pouco aqui do Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor é um dos jogadores mais medíocres das últimas temporadas do São Paulo, segundo a opinião aqui de um torcedor, certo? Eu não acho que nem muito assim, não é não. Ele é um jogador muito útil para o São Paulo, bastante participativo também, alguns lances de jogo, mas também não é para tudo isso. Mas eu vou acatar a opinião do torcedor. Era muito criticado até a final da Copa do Brasil, pelo título, e compreensível se teve uma trégua ao baixíssimo nível apresentado por ele. Não é volante, e nem meia, e nem ponta. Então, o que é que o Vinícius, o Nestor é para você? A opinião do torcedor. Eu qualifico algumas coisas. Preciso definir realmente a situação do Nestor dentro de campo. Para quando ele for utilizado, ou para quando ele entrar, saber na qual real posição ele deve entrar. Né? Nestor, você é meia, Nestor, você é segundo volante, Nestor, você é ponta. Então a gente tem que chegar a uma definição. A gente fala, eu falo comissão técnica. O Dorival usava ele sempre aberto pelo lado esquerdo. Ali, para mim, ele rendeu bastante. Ali, para mim, ele rendeu bastante. Então, o Dorival sempre usou ele pelo lado esquerdo. Ali, para mim, ele rendeu bastante. Né? Então, gente, é o seguinte: o São Paulo usou um time basicamente todo ele reserva. Podemos dizer que 60%, 50% dos seus reservas foi mais ou menos isso que o São Paulo fez. Palmeiras não, Palmeiras foi com força máxima, foi com tudo para cima do São Paulo. O Palmeiras ele utilizou 90% do seu time titular. E olha que tem um jogo na quarta. Olha que tem um jogo na quarta. Ontem eles comemoraram a vitória diante do São Paulo. Parecia que eles haviam ganhado um título de Copa do Brasil, no qual nós eliminamos eles duas vezes, né? Eles não esqueceram ainda, né? E fomos campeões em cima deles da Supercopa do Brasil no começo desse ano. E ontem eles comemoraram aquela vitóriazinha com o nosso time reserva, basicamente todo ele reserva, como se tivesse ganhado o título, né? Com provocaçãozinha. Ô, seu Caio Paulista, o senhor é um mal agradecido. Você estava lá no Fluminense esquecido. Ninguém sabia quem era você. Jogadorzinho medíocre, cafona que você é. Certo? Você vê a situação do rapaz lá do Patrick Lanza no chão, no acidente de jogo mesmo. Claro, depois o Estevão pediu desculpa, mas também foi outro, né? Que precisa aprender muito em termos de ser humano. Né? É apenas um jogo de futebol, gente. Não é guerra.
um jogo de futebol. E vocês ironizaram várias coisas ontem no jogo de São Paulo. Vocês ironizaram várias coisas ontem do São Paulo. Falta de quê? Falta de caráter. Isso eu chamo falta de caráter da minha parte. Falta de respeito. Falta de respeito. O que você fez ontem, seu Caio Paulista? O que você fez ontem? Olha que você já esteve do lado do muro de lá. Você participou da eliminação do Palmeiras em uma Copa do Brasil no ano passado, na Copa do Brasil no ano passado. Você também ironizou. Os cariocas estão lá. Hoje você está lá. Não vou perder meu tempo falando de jogador medíocre que nem você, que nunca ganhou nada na vida, não sabe o que é conquistar coisas maiores, graduadas do Mundial. De Mundial você não sabe, então não adianta eu discutir aqui e falar de você. Não dá esse ibope para você. A trajetória de Sabino no São Paulo vai escrevendo o certo por linhas tortas. Depois da marcação de algumas polêmicas e os válidos questionamentos sobre o contrato, utilização, faz seu segundo bom jogo na segunda oportunidade que teve de jogar. Mostra, no mínimo, que é uma opção para a comissão técnica do São Paulo. Uma opção para o elenco na zaga titular do São Paulo, na zaga do São Paulo. Muita gente hoje gostou da apresentação do Sabino. O Sabino realmente ele representou. Ele fez, nesses 2 últimos jogos que ele foi escalado, ele foi bem. Ele conseguiu cumprir o seu papel, da sua maneira, do jeito que ele sabe fazer. Não inventou. Não inventou. Então, Sabino foi bem, Sabino foi bem. E aí, mais uma vez, eu particularmente, vendo os melhores momentos, gostei da participação do Sabino. Sobre o São Paulo, é um time ainda que precisa, esse time B do São Paulo precisa mais jogos juntos para ganhar um pouco de entrosamento. Se ele vai utilizar esse time várias vezes no Campeonato Brasileiro, ele vai ter que manter essa base, essa espinha dorsal, desses jogadores, considerável esse time B, para que eles possam ganhar um pouquinho mais de entrosamento. O São Paulo não fez uma má partida. Obviamente que o Palmeiras, na sua casa, diante do seu torcedor, onde é torcida única, tinha mesmo que se impor. O São Paulo segurou nas rédeas até onde deu, certo? O segundo gol do Palmeiras, eu achei falha do Rafael, tudo bem, mas ele tem crédito, Não são aqueles que vão jogar pedra no rapaz e pronto, e ficar por isso, mas ele tem crédito. Ele falhou no segundo gol. Para mim, ele também falhou no segundo gol. Eu achei uma falha dele. Não era para ter saído do gol, era para ter ficado no gol. Se tivesse ficado no gol, não teria talvez pegado o gol de cabeça do Franco Lopes, porque ela foi quase no meio. Ela foi no meio e ele estava esperando ela no meio. Mas ele saiu. Ele se precipitou na saída e acabou tomando o segundo gol, que foi o gol do 2-1 do Palmeiras. Então, para mim, ele falhou, mas eu deposito crédito nele ainda. Ele já salvou o São Paulo em várias ocasiões. Não é por causa desse gol que vamos, a partir de agora, crucificar o Rafael pela derrota do São Paulo ontem diante do Palmeiras. Até porque a derrota ela veio em conjunta, numa junção de muitas coisas que aconteceram dentro do jogo. E aí a gente viu o resultado fora também do jogo. Então não dá para a gente creditar a vitória do Palmeiras, aliás, a derrota do São Paulo, desculpa, numa jogada de saída de bola indecisiva do Rafael no jogo de ontem, certo? Agora, o que não dá, galera? Desculpe a minha sinceridade. Posso até agora deixar o meu ato de humildade de lado, mas não dá para vocês pegarem a defesa só pode pegar 2 gols do Fraco Lopes, Do Fraco Lopes, Do Fraco Lopes. Não dá. Jogadorzinho ruim esse Fraco Lopes. Então não dá para vocês tomarem 2 gols dele. É inadmissível. É inadmissível. Ainda mais jogando com 3 zagueiros. Não dá para tomar 2 gols desse Fraco Lopes. Ou seja, Fraco Lopes, não é nem Franco Lopes, Fraco Lopes. Que é jogadorzinho ruim. Jogadorzinho ruim. Eu, se a minha barriga, se o meu buchão aqui, eu jogava melhor do que ele. Então não dá para vocês tomarem 2 gols desse cara, Não dá.
Gente, vamos falar aqui de negócios, né? O São Paulo, deixar aqui um pouquinho o clássico de lado, São Paulo lucrará 170 milhões com a transferência de David Neres. Se isso for confirmada para o Napoli, do Benfica para o Napoli, se for confirmado mesmo, o São Paulo deve lucrar cerca de 170 milhões com a transferência do jogador para o futebol da Itália. Tá, gente? Olha, muitas coisas aconteceram nesse clássico. Daqui a pouco a gente volta a falar ainda desse clássico, né? Opiniões de ex-jogadores, comentaristas também esportivo hoje, né? Certo? O próprio Ricardo Rocha fez comentários também ontem, né? Grande jogador, ídolo do Brasil, Ricardo Rocha, zagueiro. Ele fala o seguinte: é insuportável, irritante que o João Martins fez. O Abel Ferreira faz também. Parece que tudo é o árbitro, prejudica o jogo, dispara o Ricardo Rocha. Eles colocam sempre culpa no árbitro, que o árbitro é quem prejudica o Palmeiras. E o que o João Martins fez ontem está fazendo oreste no Brasil. Esse cara era para ser excluído do futebol brasileiro. Ele é um sacana, esse cara ele não é um descontrole total desse auxiliar técnico do Abel Ferreira, né? É um descontrole total. Se é a comissão técnica do São Paulo que faz isso, se é o Zubeldia que faz isso, pelo amor de Deus, né? Acho que teria expulsado o Zubeldia 1.500 vezes, né? 1.500 vezes. Bom, o São Paulo ontem, basicamente, time reserva. Deixa eu colocar para vocês. Rafael é titular, Moleiro é titular, Nestor não é titular, Michel Araújo não é titular, André Silva não é titular, Bobadilha é um dos titulares nesse momento, Wellington Rato não é titular, Moreira não é titular, Ferreirinha não é titular e Ferrarés e Sabino são titulares. Ou seja, o São Paulo estava em campo ontem, iniciou a partida com 2, 3, apenas 4 consideráveis titulares. Então, não dá. Se o São Paulo tivesse sido completo para a partida, talvez a história do jogo seria outra. Não sei. O Palmeiras foi com 90%, o São Paulo apenas com 30% ou 40% do seu time titular. Aí a gente nota a grande diferença, né? E o porquê, né? E o porquê. Então, e aí o São Paulo parece que perdeu alguns jogadores, né? Ferreira foi o desconforto, o Ferreirinha teve um desconforto na coxa direita, passará por exames nesta manhã, para detectar o grau da lesão. Por enquanto, é dúvida para os jogos de quinta-feira. O gramado do Palmeiras, sabe, um gramado horrível. Eu nunca vi em toda a minha vida que entendo de futebol, vida futebolística, um gramado tão horrível daquele que nem é do Palmeiras. Um gramado sintético horrível, horrível. Parece aquelas palhas de milho queimada, né, do sol. Palha de milho queimada do sol, parecia. Ou parece, né? Gramado feio, horrível. E aí, voltando ao caso do Rafael, o Rafael falha e vira alvo de torcedores após a derrota durante o lance. Não dá para a gente também criticar o Rafael. Calma aí, gente, ele falhou. Ele falhou. Obviamente que ele falhou, né? E a gente tem que entender. Ele tem crédito. Para mim, ele falhou no segundo gol do Palmeiras, obviamente, mas ele tem crédito. Mas não vamos crucificar e jogar pedra no cara agora, tá, gente? Vamos ter calma. O São Paulo tem uma grande partida quinta-feira para decidir a sua vida, a sua continuação na Libertadores. Vamos falar aqui de contratações. Depois eu volto aqui à parte do tribunal sobre o que o Tribunal Superior Eleitoral que decisão deve tomar, né? Deve punir os envolvidos e a punição maior tem que ir para o pivô de toda essa confusão. Mas eu falo o seguinte, ó. O São Paulo espera ter uma definição com Mário Rui, lateral esquerdo do Napoli, nesta semana. O staff do jogador sinalizou de forma positiva para uma vinda ao futebol brasileiro. O São Paulo aguarda com muita expectativa uma definição com Mário Rui. Mário Rui, lateral do Napoli, que não vai ser aproveitado pelo Napoli. O Napoli, a comissão técnica já o liberou o jogador. Ele é português, 33 anos, e deve acertar com o São Paulo, né? Deve acertar com o São Paulo aí. Deve defender o São Paulo aí, tá certo? Apenas o São Paulo aguarda essa semana definição do jogador, tá bom, gente? Vamos lá. O mesmo Rafael que falhou contra o Palmeiras ontem, tá, galera? Para os torcedores aí que estão criticando o Rafael, me desculpe a minha sinceridade, o mesmo Rafael
que falhou ontem no segundo gol do Palmeiras, uma indecisão dele, ele acabou falhando, foi o mesmo Rafael que deu o título São Paulo da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras também, no comecinho desse ano. Pronto, gente. Certo? E, além disso, ele fez outras grandes defesas que salvaram o São Paulo e evitaram o São Paulo de outras derrotas aí em jogos anteriores. Então, não adianta a gente crucificar o Rafael por esse lance. Tudo bem, a gente sabe, não quer perder. Clássica, assim, a gente não quer perder. Por mais que seja na casa do adversário, né, ou onde quer que seja, mas a gente não quer perder, tá bom? Mas não adianta a gente aqui se crucificar o Rafael. Bom, o Luciano deu entrevista à TNT Esportes. São Paulo, para mim, é a maior equipe do Brasil. Tem 3 mundiais, coisas que tem time que não tem. Essas palavras do Luciano. Eu não trocaria o São Paulo por outra equipe. Se fosse para escolher, eu me aposentaria aqui. Eu me aposentaria aqui. É a melhor fase da minha carreira, quando as coisas estão boas, estão indo boas, o Luciano está bem. Quando as coisas estão ruins, o Luciano é a pior pessoa, o pior jogador. O jogador faz panela para derrubar treinador. A gente sabe que aqui dentro que não existe isso. Tanto é que eu joguei com todos os treinadores. Quanto mais as pessoas duvidam, eu vou lá, dou uma resposta e mostro para eles o que o Luciano merece estar aqui. Eu vim desacreditado e ainda sou desacreditado. Luciano, é o seguinte, eu vou responder só uma sua... Eu concordo até com você em partes, mas eu vou lhe responder só uma. Eu sei que você talvez não tenha nem culpa, talvez não é por conta sua, mas quando você joga de meio campo ali para frente, você não rende nada, o futebol não aparece. Você tenta inventar, mas não consegue. Eu gosto de ver você como vi ontem, dentro ali da área, próximo da área, porque você tem bons arremates. Por que você não chega lá para os humildes e fala, ô professor, não dá para me jogar aqui no meio, me põe lá de segundo atacante ao lado do meu parceiro Caleri, que ali é onde eu gosto de ficar, onde eu gosto de jogar. Não é aceitar tudo que o treinador às vezes pede. A gente respeita, mas não é obrigado a aceitar. Você, como segundo atacante, é um dos melhores. Já falei aqui, no meu canal, canal do Big, canal dos parceiros que eu vou. Você, como segundo atacante, é um dos melhores segundo atacantes que eu já vi jogar no futebol brasileiro. Em termos de arremate, você supera todos. Você tem um chute seco, um chute certeiro. Agora, não dá quando você vai tentar jogar de meia, tenta inventar, né, fazendo aquele meio de ligação, você não consegue. Você tenta inventar, mas acaba errando. Mas você, de segundo atacante, você, para mim, é um dos melhores, não é nem para sair do time. Agora, para você jogar dessa posição, é preciso mudar a forma do time jogar, o esquema tático. Só isso que falo. É só isso que eu falo. Somente isso. Então, você tem que baixar um pouquinho a bola. Fala o seguinte, né? Não é que vocês, quando o time tá ruim, você é a pior pessoa, não é o pior jogador, não é isso. Não é isso. Às vezes são as posições que você, dentro de campo, que ele coloca. E você é inteligente, suficiente para você dizer que não dá para render ali. Então, é só isso que eu faço, essa ressalva nas suas colocações, né? O mais, claro, você dentro de campo, segundo atacante, os arremates seus são demais. São demais. Não tem como. Bom, muita gente aí fala o seguinte, né? Sobre essa punição, vai acontecer, eu digo, puna os envolvidos, puna principalmente o pivô. Quem começou toda essa história? Quem começou toda essa confusão? Eu sou sincero, tem que ser punido mesmo. Quem foi o causador? Quem foi o pivô? Né? O Tribunal de Justiça Desportiva vai punir. Ele vai analisar a súmula do juiz, ele vai analisar a súmula do juiz e vai punir. Ele já disse, já falaram. Vamos analisar com calma, receber a documentação, né, a súmula da partida, e aí vamos averiguar e fazer as punições que devem ser feitas. Então é o seguinte, quem foi o pivô de toda essa confusão, puna bastante. Não tenha dó, não tenha dó.
puna bastante. Se é Palmeiras, se é São Paulo, se é jogador do Palmeiras, se é gandula do Palmeiras, enfim, era muita gente envolvida. Era muita gente envolvida. Muita gente envolvida. E outra coisa, hein? Vocês lembram lá atrás que o Rafael chamaram vocês, o que eles chamaram de vocês lá? O Zé Rafael foi bem claro, nós fomos roubados aqui. E aí o Zé Rafael não teve essa punição. E ontem vai querer para cima do Nestor, dar uma de xerifão dentro do vestiário deles. Vocês votam o Morumbi ainda, hein, seu Zé Rafael? Vocês vão votar o Morumbi ainda. Vocês não votaram nesse ano, eu acho muito difícil vocês passarem pelo Botafogo. Eu acho que o Botafogo quebra vocês. E o Botafogo quebra vocês, é a opinião minha. Mas vocês vão voltar ainda, seu Rafael. Baixa sua bola, você não é um jogadorzinho mequetrefe. Você não joga nada. Você não joga nada. Não joga nada. Né? Se você também foi nos causadores da polêmica, o que você tem que fazer lá para o Nestor e querer berturar o Nestor? Pegou 2 socos de bobo. O Nestor deveria ter feito isso. Não, a gente não aqui. Eu não estou aqui, digamos assim, eu não estou aqui induzindo a violência, mas você também, né? Mas enfim, gente, né? São Paulo se prepara para o jogo já na quinta-feira, diante do Nacional do Uruguaio. Vai receber no estádio do Morumbi a grande expectativa de um grande público para esse jogo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, analisando um pouquinho nossos comentários aqui em relação à nossa análise, em relação ao jogo de ontem. São Paulo 1, Palmeiras 2. Depois desse jogaço maluco, confusão, muita coisa aconteceu nesse jogo. A gente volta aí trazendo para você mais vídeos, tá bom, gente? Não esquece de ajudar o nosso canal aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para todos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.